Das atenuantes, da coação resistível. Olha só que legal essa tese aqui, tá? Coação moral resistível. Há de argumentando tanto, entendendo diversamente Vossa Excelência, isso se diz apenas para argumentar e sendo acolhido o entendimento do Ministério Público, condenando o acusado, aguarda-se a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C, primeira parte, coação resistível. Haja visto que estava sendo ameaçado por traficantes de drogas, não tendo conseguido apoio junto à família. Claro que essa tese aqui não vai colar para esse delito, eu já falei para vocês, nada do que eu argumentar nesse processo vai dar certo, a não ser tirar a ocultação de cadáver, tá? Isso aqui vai ter que ser trabalhado em tribunais, talvez STJ, talvez TJ, talvez STF. Por quê? Eu afasto o processo do emocional, eu afasto da cidade que vivenciou o trauma daquele crime e converso com tribunais, que os tribunais eles são mais distantes da realidade daquela comarca específica, daquele caso que aconteceu, e olhando com menos emoção, talvez as penas e as teses sejam acolhidas de maneira mais fácil, tá? Quando o interrogado deixou o local devendo a quantia de R$4.000 a traficantes, que o interrogado mal havia deixado aquele estabelecimento e já começou a receber ameaças de morte por parte de associados dos traficantes, que estavam soltos e estiveram à sua procura pelo bairro Vila Piloto. Que o interrogado ficou amedrontado e pediu a familiares que lhe ajudassem a pagar a dívida, que foi negado por seus familiares. Aqui vale lembrar a lição do Mirabete. Podendo o agente resistir à coação e não o fazendo, existirá a culpabilidade, respondendo aquele pelo ato ilícito que quer praticar. Surgirá, porém, uma circunstância de atenuante genérica. Neste passo imperioso se faz o abrandamento da pena com fulcro no artigo 63, inciso C, linha C, primeira parte. Tá? Coação resistível do acusado. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para poder trabalhar melhor essa tese aqui quando você for fazer ela. A ideia deste processo era a seguinte: ele foi pedir dinheiro para essa senhora idosa não quis dar o dinheiro para ele estava sendo ameaçado de morte, ele precisava conseguir o dinheiro de qualquer forma, começou uma discussão com essa senhora idosa e a partir daí aconteceu a morte dela, tá? Ele matou ela porque ela não queria dar o dinheiro para ele precisava de pegar o dinheiro de qualquer forma e por isso que ele cometeu um roubo, um latrocínio, que é um roubo com morte da vítima. Como ele cometeu um roubo com morte da vítima, o que acontece nesse processo? Se ele tinha uma coação, que claro, ele podia resistir a essa coação, é uma coação resistível, não era uma coação irresistível, mas ele estava assim com uma coação, estava sendo ameaçado de morte. A única saída que este cara pensou foi cometer um roubo, e nesse roubo ele praticou uma morte. Tá? Por isso, a coação dele não era com relação a matar a vítima ou não matar a vítima, era fazer ou não o roubo. A gente está falando de um crime patrimonial. Latrocínio não tem a ver com a morte da vítima. Claro que tem a ver porque é uma qualificadora do crime, mas ele está no título e ele é um crime contra o patrimônio, tá? Então a coação aqui, e é legal você explicar isso na sua peça, quando você estiver falando sobre isso, e for um crime desse. A coação é com relação a ter o dinheiro para si para poder pagar o traficante, e não com relação a matar uma pessoa, tá? Porque aí não caberia, claro. Olha, eu matei ela porque ela não quis me dar o dinheiro, e foi só um homicídio, por exemplo. Só matei ela porque ela falou que não tinha dinheiro. Melhor exemplo. Eu pedi o dinheiro, ela falou que não tinha, eu matei ela porque ela não tinha dinheiro. Aí não dá para eu falar em coação, porque ele não está pegando aquele dinheiro, ele não está sendo coagido a matar aquela pessoa, ele está sendo coagido a pagar uma dívida. E aí coagido a pegar o dinheiro. Esse é o racional por trás dessa tese específica de coação, tá?